Então, bom dia, Aline, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Em nome dos alunos do curso de Direito do Grupo NEFTEC, do Centro Universitário NEFTEC, gostaríamos de agradecer o teu momento, que tu vais nos relatar um pouquinho da tua experiência sobre a adoção, sobre ser mãe, Então, em nome do Centro Universitário NEFTEC, os alunos da disciplina de Psicologia e Jurídica, eu te agradeço a atenção. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre um assunto tão bom, tão bonito e que mexe bastante comigo. Bom. Então, Aline, o que te levou ao processo de adoção? Bom, na verdade, desde que eu e meu marido a gente se conheceu, quando a gente começou a namorar, ele já tinha essa ideia, de ter um filho adotivo, Então, ele sempre me disse isso, que desde a adolescência surgiu essa vontade, ele não sabia explicar muito bem da onde, enfim, mas que ele tinha essa vontade. E eu concordei, E a gente, se for para ser, vai ser. E aí, quando a gente tentou ter filhos, biológicos, a gente não conseguiu, Tentamos por alguns anos, eu fiz tratamento e tudo, e apesar de biologicamente estar tudo normal, não veio. Então, os médicos disseram pra gente que o nosso caminho era a inseminação, E aí a gente disse, não, a gente não quer esse caminho, então nós vamos antecipar o nosso desejo de adotar e vamos entrar com o processo e vamos partir para adoção. E aí foi uma coisa natural, uma decisão conjunta e natural, assim. E a gente entrou com o processo e ficou aguardando, foi mais ou menos isso. Assim. E como é que funciona esse processo de adoção? Então, o processo é bastante lento, Eu acho que uma das coisas que mais é complicada ainda hoje em dia no Brasil é esse processo de adoção. Eu tenho 2 filhos adotivos, Tenho o Everton com 11 anos e tenho a Vitória com 7. O processo do Everton demorou 5 anos e o processo da Vitória 6 anos, Então, eu acho que essa burocracia é bastante demorada, a fila de espera é longa, Quando tu entra com o processo, tu preenche, passa por uma entrevista com a assistente social, ela faz uma visita na tua casa, depois tu passa por uma entrevista com a psicóloga, Daí sai a habilitação para adoção. E aí, então tu entra na tal fila de espera, E aí fica esperando uma criança com o perfil que tu preencheu. Então tu escolhe, faixa etária, sexo, raça, se quer doenças, se aceita uma criança com doença, se não aceita, tu preenche esse papel e aguarda. Quando a gente preencheu do Everton, a adoção do Everton, a gente queria uma criança pequena, de 0 a 3 anos. E aí, quanto menor a criança, mais demorado é o processo. É o que eles dizem, É o que as pessoas que trabalham com isso comentam, e realmente demorou 5 anos, para ele chegar. Ele chegou com 1 ano e 7 meses para nós, e a gente foi esse processo assim. Nós queríamos já ter adotado 2 quando a gente adotou o Everton. Daí, quando a gente foi preencher os papéis, elas perguntaram, a assistente social do fórum perguntou: vocês vão querer mais um filho ou vocês vão desistir? Não, a gente vai querer, a gente vai continuar na fila, então, para esperar então uma menina, Já que a gente agora que tem um menino, agora a gente vai esperar a menina. E a princípio a gente achou que fosse ser mais fácil, porque daí a gente já escolheu uma criança maior, de 4 a 7 anos. E não foi mais demorado ainda, E eu vejo muito por causa dessa burocracia, do fato de não ter, o Ministério Público não ter pessoas o suficiente para fazer um trabalho melhor, de tentar relacionar famílias com crianças que estão liberadas para adoção, enfim. Demorou bastante tempo e esse processo é muito sofrido, Para quem está aguardando, é um processo muito sofrido. Deve ser mesmo. Isso. E eles sabem que eles são adotados? Sim, desde sempre, Quando a gente decidiu pela adoção, a gente se preparou bastante para isso, a gente leu muito, a gente fez cursos, a gente foi atrás de como seria esse processo, a gente conversou com psicólogos e a orientação foi sempre essa, Falar abertamente sobre o assunto, contar, explicar como foi. Então, como o Everton era muito pequenininho, eu escrevi uma historinha contando a história da vida dele para introduzir esse assunto, A historinha do menino da estrelinha azul que virou um menino, e aí a gente contou isso para ele desde pequenininho. À medida que ele foi crescendo, que ele foi entendendo, a gente foi trazendo para a realidade isso e ele sabe. E a Vitória, por ter sido adotada já com 4 anos, ela tinha muito mais consciência, Então ela já sabia mais essas coisas e daí foi mais fácil para ela, assim, Mas eles sabem, sim. E como é que tu te sente hoje em relação a isso, a ter um filho do coração, Porque sempre diz, que é filho do coração. Que é o filho do coração. Na verdade, todos os filhos são do coração, Sim, Só não foi gerado. Só não foi gerado. Isso.
Na verdade, pra mim, eles são meus, né? Eles sempre foram meus, né? Eles só vieram por um caminho diferente, mas eles sempre foram meus. Eu acredito que a gente fez essa escolha, né? Desde que a gente se programou para vir para cá, a gente fez a escolha por esse caminho. Então eu até me esqueço, assim, desses que eles são adotivos, sim, né? Então muitas vezes eu me comporto como se eles fossem biológicos, enfim, e acabo esquecendo de alguns detalhes, algumas coisas, né, do processo que eles precisam passar, que eu, né, pra mim é tão natural assim que eu esqueço, mas é ser mãe, pra mim é a mesma coisa que qualquer outra mãe, eles são meus filhos, né, eu amo incondicionalmente os dois, com as suas diferenças, com as suas dificuldades, né, com suas histórias de vida diferentes, que com certeza refletem, né, no comportamento, enfim, mas eles são nossos filhos, do coração, de tudo. Como é que foi Desculpa. Como é que foi o processo, assim, tipo, eu vou olhar aquela criança e aquela criança vai ser meu filho? Como é que foi isso esse é muito mágico. processo? É uma coisa assim que não tem explicação. É muito mágico, muito especial. É uma expectativa muito grande, né? A gente passa 5 anos sonhando como é que vai ser o rostinho, como é que vai ser que idade vai ser menino, não vai ser. Aí quando o teu telefone toca e dizem assim, olha, tem uma criança no teu perfil para te conhecer, é uma emoção muito grande, né? Porque é uma expectativa muito grande. Eu acho que uma mãe que gera 9 meses já tem essa expectativa, então tu multiplica isso por 5 anos para imaginar quanto é, né, emocionante, assim. E é uma coisa de empatia imediata, né? Quando eu cheguei no abrigo para conhecer o Everton, assim que me disseram, olha, esse é o Everton, na hora eu já senti que ele era meu filho, que estava ali. É uma coisa, um amor que transborda, que tu não tem como explicar, né? E da parte deles também, assim. O Everton era pequenininho, então ele, né, interagiu super rápido e tal, mas ele não tinha muita consciência, assim. Mas a Vitória, quando a gente chegou no abrigo para conhecer, ela nem sabia que a gente ia conhecer ela. E ela estava sentadinha vendo televisão. E a gente foi conversando com todas as crianças, né? Porque eles pedem pra te não identificar qual a criança que tu vai adotar, porque de repente tu não fecha, enfim, e aí não causa uma expectativa, né? E ela virou pra gente e disse assim, olha, meu papai e minha mamãe chegaram. E a tia estendeu os braços assim, vou pra casa. Então é uma coisa que não tem explicação, sabe? Nossa, ela não sabia que nós íamos lá pra adotar ela, né? E ela virou pra nós e disse, olha, meu papai e minha mãe chegaram. Então é uma coisa que só, sei lá como é que explica, né? Como é que explica isso? É muito emocionante, é muito mágico. E a adaptação deles foi super tranquila, né, dos dois. A Vitória teve um processo bem mais rápido em função de que era a véspera de Natal, né? Nós conhecemos ela dia 18 de dezembro e aí o fórum ia entrar em recesso de final de ano, né? E o pessoal do abrigo não queria que ela passasse mais um Natal lá, né? Então eles liberaram ela para ir para casa em 4 dias. Então foi muito rápido, né? Mas ela já chegou em casa saindo de casa, né? Já chegou lá ambientada, já tomou conta do espaço dela e já foi ficando. Então é muito mágico, assim, é muito, muito legal, muito bom. Que lindo. Aline, então a gente gostaria de te agradecer, né, pela tua disponibilidade, por esse gesto tão lindo teu e do Fabiano, né, que nem tu falou, né, a criança pode não ter sido gerada, mas o amor tem incondicional, né, é um amor de mãe, é um amor de mãe. É um amor de mãe, né? Então a gente agradece por isso. Eu que agradeço a oportunidade. Tempinho, né? Parabéns pela iniciativa, pela escolha do tema do trabalho, né, muito sucesso para vocês.